Feminismo é do diabo. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O diabo não tem propriedade sobre absolutamente nada. Para começar a conversar, né? Para a gente começar, então, assim, eu acho que é muito importante a gente parar de atribuir propriedades que não são verdadeiras, né? Que não são significativas. Tudo pertence a Deus. E o feminismo também pertence a Deus e as feministas também pertencem a Deus. E eu não estou falando aqui de posse, no sentido de é meu e eu faço o que eu quero. Mas eu estou falando aqui no sentido de um Deus que criou a pessoa, criou a sociedade e, portanto, deu inteligência às pessoas e portanto, seus movimentos também têm origem na figura de Deus. E isso é muito importante porque quando se anuncia o feminismo é do diabo, ou como a Agnes trouxe, o comunismo é do diabo, tem uma intenção aí. Que intenção é essa? Quem diz por quê. Eu atuei na Casa Mãe durante algum tempo, que é um projeto que acolhe as mães dos adolescentes privados de liberdade na Baixada Fluminense, no Rio. E lá eu era muito perguntada se eu era feminista. E aí, a primeira vez que eu fui perguntada, eu fiquei olhando, eu não tenho, né, no movimento, ainda não achei o meu lugar para dizer, mas ali eu percebi o seguinte, era mais importante eu lutar pela vida e pela dignidade das mulheres do que eu assumir essa bandeira. E aí eu perguntei, eu respondi depois de um tempo, que eu acho que a irmã, uma senhora já, percebeu que eu conversei com ela, mas não respondi objetivamente a pergunta, e depois de um tempo ela me perguntou de novo. E aí eu falei para ela, irmã, eu luto, eu trabalho e eu oro pela dignidade da vida das mulheres. Todas as mulheres. Independente de que bandeira isso represente. E veja, a gente tem muitas questões com essa coisa do texto e com o apóstolo Paulo, em especial, que era um homem fruto do seu tempo, cheio de questões, né? Eu queria ter o poder de fazer Freud encontrar Paulo. Eu queria assistir meia horinha só, entendeu? Meia horinha ali, os dois conversando, entendeu? Porque eu queria ver o que ia sair dessa conversa. Muita né? treta. E que era um cara que queria normatizar o negócio, ele queria institucionalizar o negócio. Paulo escreve suas cartas em resposta aos evangelhos. A gente, você vê, né, o cânone é organizado assim, os evangelhos primeiro, as cartas de Paulo depois. E assim, o que Paulo está tentando fazer? Está tentando fazer a galera que conviveu com Jesus e estava em Atos 2 e todos os que criam, tinham tudo em comum. Você tem dimensão do que é você vender uma casa e dar 50 mil reais para um casal solteiro, como a Agnes compõe, dar 20 mil reais para uma pessoa que mora sozinha, como é o caso de Priscila, e dá 40 mil para uma família que tem 2 filhos. Era assim que a galera de Atos 2 funcionava. Era segundo a necessidade de cada um. E Paulo percebeu que não ia rolar institucionalização, não ia rolar um movimento que se expandisse no mundo. Então, a galera estava ali no amor e Paulo querendo normatizar o negócio, botar todo mundo em quadrado. E Paulo tinha todo aquele problemão para lidar, né? Que Jesus, se amem, beijo, fui pro céu. Tipo assim, a galera tava no tira a mão de mim, deixa eu vacilar, Jesus é amor, entendeu? E aí, Paulo, não, peraí, a gente tem que institucionalizar isso aqui, a gente tem que fazer esse negócio conhecido no mundo, a gente tem que expandir, a gente tem que ser maior que todo mundo, a gente tem que dominar. E foi isso que prevaleceu, porque, estranhamente, isso atende
há uma necessidade de um grupo que tem muitos problemas de autoestima. Nós temos os nossos problemas de autoestima como mulheres? Temos, mas a gente ainda conversa sobre isso, a gente ainda expressa. A masculinidade de uma maneira geral, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma maneira geral. A masculinidade tem muito problema com essa expressão. E isso agrava a situação deles em relação aos seus sentimentos e a ideia que eles têm de si mesmo. Então, precisa de poder, precisa de dinheiro, porque por si só não sustenta, sabe? Não vai. E aí a gente tem a demonização de algo que promove a vida das mulheres, que promove a liberdade das mulheres. Uma demonização intencional, sistemática, programada, saca? É mais ou menos isso.